Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade feliz de estarmos aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos a Ele e também bendizê-lo na sua santidade. Bendizer a santidade do Senhor. Somos gratos a Deus pelo privilégio de poder servi-lo e também de poder cooperar com a Santa Igreja do Senhor. Vamos ler um texto na Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8. Queremos agradecer ao pastor da igreja, como também o evangelista Paulo Ayrton, que nos incumbiu desta tarefa de compartilharmos uma palavra de Deus nesta noite. Carta do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. Retomando a leitura, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Nesta noite, tomando esse texto, eu gostaria de falar sobre chamados para acreditar. Abraão foi chamado para acreditar. Todo o contexto da carta aos Hebreus, nós não vamos nos deter em pormenores, pois é bem conhecido dos irmãos como a galeria dos heróis da fé, que revela nomes importantes na história do cristianismo, na história dos hebreus, na história da igreja. Há nomes aqui que são mencionados que são de suma importância. Por isso, eu gostaria de aproveitar o espaço para tecermos um comentário específico na vida deste servo de Deus, Abraão, que o Senhor chamara para acreditar nele. Nós entendemos de Abraão como pai da fé. Porém, quando foi que a fé de Abraão surgiu? Se tivéssemos de nos questionar e perguntar, por que é que ele é o pai da fé? Aonde foi que se desenvolveu a fé de Abraão? Por isso eu gostaria de abordar pelo menos 3 pontos rápidos dentro deste contexto. Deus gera fé em Abraão, Deus chama Abraão e, por fim, Abraão dá provas de que acredita em Deus. Deus gera fé em Abraão, Deus chama Abraão e Abraão prova que acredita em Deus. Ele dá prova de que acredita em Deus. Quando vemos o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 4 e o versículo de número 3, a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Capítulo 4 da carta aos Romanos e o versículo 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. E aí surge então a pergunta, como foi que Deus gerou fé em Abraão para que ele se tornasse o pai da fé? Porque quando lemos o capítulo 12 do livro do Gênesis, ouvimos apenas o Senhor falando com ele, dizendo, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Mas como foi que Deus gerou fé em Abraão? E as Escrituras reúnem informações contundentes quanto a isso, e nos mostra como foi que Deus gerou dentro de Abraão fé para que ele pudesse ser denominado pai da fé. Porque é muito simples e fácil nós olharmos e chamarmos Abraão de pai da fé. Mas para que ele pudesse ser o pai da fé de uma multidão, o pai de uma multidão, nós devemos entender que foi gerada dentro dele esta fé para que ele acreditasse. Bem como diz a carta aos Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, o Senhor, ele também primeiro precisava gerar fé em Abraão, para depois chamá-lo. Deus não chamou Abraão
sem que antes gerasse fé dentro dele para que ele o seguisse. E como é que é possível entendermos isto, irmão Biraci? A Bíblia nos reúne informações claras e evidentes quanto a isso. E pelo menos 3 fases na vida de Abraão, ou 3 princípios ocorreram, ou 3 acontecimentos ocorreram, para que Deus gerasse fé em Abraão. Primeiro, Deus gera fé em Abraão através da história dos homens na construção de uma cidade. Quando lemos o livro do Gênesis, no capítulo de número 11, e o versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus: e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Os homens perversos, os homens que outrora já tinham a informação do dilúvio, os homens que outrora já tinham consciência do que havia ocorrido, e uma vez estando livres agora para se constituir família ou sociedade, na construção da Torre de Babel, eles disseram, vamos construir uma torre que vá até o céu. Os homens desafiaram Deus. Segundo alguns historiadores e até mesmo o conteúdo bíblico nos explica que 2 motivos levaram os homens a construir a Torre de Babel. Primeiro, que eles não queriam, conforme o texto diz, ficar espalhados sem ter noção de uma verdadeira e autêntica nação com nome. Um império em que eles consistissem como únicos seres dominadores do mundo, do universo. E, obviamente, também o segundo propósito, ou o segundo motivo, era de que, como Deus destruiu a terra com água e espalhou todos os homens, eles acreditaram que como a arca parou no Monte Ararat, num pico muito alto, desde os gigantes que residiam nas montanhas, eles disseram, vamos construir uma torre que ninguém nos alcance, ou que qualquer eventualidade venha nos prejudicar. Então os homens, na sua soberba, entenderam que este era um motivo pelo qual deveriam construir uma torre muito alta, para que Deus não os espalhasse através de um evento climático como o dilúvio, que pudesse vir a acontecer novamente, e eles se sentiam como os gigantes que outrora viviam também em terras montanhosas. E eles diziam, quanto mais alto nós vivermos, estaremos acima de tudo e de todos. Esse sentimento sempre esteve no coração de Satanás, quando ele disse, subirei e edificarei uma cidade junto ao trono do Altíssimo. Então, os homens sempre buscaram o lugar mais alto para estar, e estes homens se reúnem. E o que acontece com eles, conforme o capítulo de número 11 e o versículo de número 6, nós observamos que o Senhor vai dar uma olhada na construção e percebe que os homens estão indo por um caminho errado. E daí então, nos versículos de número 7 a 9, o Senhor desce ali, confunde os homens que estavam construindo uma cidade para não serem espalhados. Deus resolve espalhá-los. Os homens constroem uma cidade para não ser espalhados. E Deus vai e confunde a língua dos homens e os espalha. Então esta história reúne informações de que levaria qualquer homem ou qualquer ser humano a entender que os homens não podem contender com Deus, que os homens não podem lutar contra Deus. E Abraão, não somente ele, mas muitos outros entenderam isso, que os homens que desafiaram Deus, construindo uma cidade, para não serem espalhados, Deus desceu e os espalhou. Fica registrada a informação de um Deus existente em que não poderá ser desafiado pelos homens. Por isso, Moisés escreve as informações, deixando claro que nenhum homem pode desafiar Deus. E ainda que com a sua presunção e soberba, assim o façam, serão abatidos. Deus, através de Daniel, deixou claro quando falou ao rei Nabucodonosor,
ele abate o exaltado, porque só ele é Senhor e não há outro fora dele. Então, Abrão, outrora sendo este o seu nome de origem, ele tem esta informação na mão e ele começa a entender, não somente ele, como também outros homens da Mesopotâmia. Entende que existe um Deus que está acima de todos os homens. Esta é a primeira razão pela qual nós entendemos e a Bíblia nos informa que há aqui informações para que Abraão acreditasse em Deus, porque ele ouviu, ele tomou conhecimento de que Deus foi afrontado pelos homens, mas o Deus que foi afrontado pelos homens, ele desceu e confundiu os homens, a língua dos homens, e os espalhou. Não somente isso, mas Abraão vem da descendência de Sem, e Sem, filho de Noé, conforme nós observamos no livro do Gênesis capítulo 9, versículo 26, a Bíblia nos deixa claro que Sem, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um bom relacionamento abençoado por Deus. Capítulo 9 do livro do Gênesis, versículo 26, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Então, além de ter a informação histórica do encontro que Deus teve com os homens, Abraão tinha informações de que na sua descendência, na sua raiz de origem, houve alguém que teve um bom relacionamento com Deus, que é Sem. E hoje entende-se os semitas, todos os hebreus são da descendência de Sem. E todos os hebreus são gerados dentro desta linha de família de Noé. E nós observamos que Abraão não tinha agora somente a origem de alguém que acreditava em Deus dentro da sua família, mas ele tinha informações na história. Se você ler todo o capítulo de número 9, vai entender que o povo de Éber, ou filho de Sem, Éber, é exatamente de onde se origina os hebreus. E os hebreus, este nome foi usado pela primeira vez pelo servo de Deus Abraão, no capítulo de número 15. Então Abraão usa este nome pela primeira vez, dizendo ser hebreu. E sendo ele hebreu, é descendência de Sem, vem da casa de Sem, alguém que tinha um relacionamento com Deus. Então como é que Deus gera fé em Abraão? A princípio na sua origem familiar, segundo pela história de que os homens que o desafiaram, ou que desafiaram a Deus, são decepcionados no desafio. E quando adentramos no capítulo de número 11, havia ainda mais um motivo pelo qual Abraão podia acreditar em Deus, ou desenvolver a fé em Deus. É a sua história pessoal. Primeiro, no que diz respeito à história do desafio dos homens. Segundo, havia uma história de relacionamento com Deus na sua origem. E terceiro, num relacionamento pessoal dele com Deus. Quando lemos o capítulo de número 11, nós observamos que Abraão, ele era cuidado pelo seu pai. Nos versículos de número 28 do capítulo de número 11, nós entendemos de que quando Naor, ele dá origem a Tera, e Tera dá origem a Abrão, no versículo de número 26, 27 e o versículo de número 28. Na terra de Ur dos Caldeus, houve um problema com Abraão. Todos da descendência de Abraão casaram-se, e aos 34, 35 anos já estavam tendo filhos. E Abraão, dentre a sua parentela, é o único que casa e que não tem filhos. Por quê? Porque a Bíblia registra no capítulo de número 11, versículo de número 30, que Sara era estéril, versículos de número 30 em diante, e não podia conceber filhos. Então isto ficava difícil para Abraão. Dentro desta conotação, no seu coração, só ele e Deus sabe o desejo de ter filho. Então certo é que quando lemos o capítulo 15, quando Deus o vê triste, pergunta e começa a conversar com ele, porque ele andava daquela maneira, e ele diz: eu quero te pedir uma coisa. Eu não tenho sucessão, eu não tenho semente. E quem vai estar tomando conta de tudo, ou o herdeiro da minha casa, é o Damasceno Eliezer. Não somente neste contexto, mas em outros contextos, a tristeza de Abraão era grande. E o seu pai, sabendo disso, tirou-lhe da terra
dentre os seus familiares. Quem primeiro tirou Abraão de dentro da sua parentela não foi Deus. Quem primeiro tirou Abraão de dentro da sua parentela foi o seu próprio pai. Porque vendo que todos da descendência de Abraão, com 34 anos, 35, tinha deles que com 26 anos já era pai. Abraão, conforme o capítulo de número 12, versículo 4, 75 anos e ainda não era pai. E agora Deus quer gerar fé em Abraão. E como é que Deus gera fé em Abraão? Pegando a origem da sua descendência de Sem. Como é que Deus gera fé em Abraão? Levando ele a compreender a história dos homens que desafiaram Deus e foram por ele decepcionados e arrasados. Como é que Deus leva Abraão a ter fé nele? Olhando na sua vida pessoal, o problema que ele tinha e vinha enfrentando dentro da sua família. O seu pai olha para a situação e resolve se mudar. E aí então vai para a terra, conforme o versículo de número 30, 32. Ele sai dali e ele leva Abraão e a sua família para um lugar distante da sua própria família. Mas Deus quer trabalhar na vida de Abraão e precisa chamá-lo. Aprendemos aqui na primeira mão de que Deus gera fé em Abraão. Como? Pegando a sua origem, sem homem que acreditava em Deus. Como é que Deus gera fé em Abraão? Levando ele a ver a história dos homens que desafiaram Deus e foram ridicularizados por ele. Como é que Deus gera fé em Abraão? Através de um relacionamento pessoal com as suas ideias e as suas frustrações dentro da sua própria família, por ele não ter nenhum filho e a sua esposa ser estéril. Esse problema consumia Abraão. E não somente ele, mas o seu pai, que com dor dele, tira ele dali e leva para fora da família. Pela primeira vez, Abraão sai de dentro da sua família. O seu pai o acalmava, o acalentava, o ajudava. Ele pega amor por Ló. É por isso que ele leva Ló consigo. Porque ele não tinha descendência. E ele cresceu vendo Ló crescer junto a ele. Então ele desenvolveu um sentimento paterno por Ló. Por isso que quando ele sai, ele leva Ló com ele. Dentro desse contexto, nós aprendemos o seguinte: de que Deus quer chamar Abraão. Mas antes de Deus chamar Abraão, Deus tem que tirar o pai de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão era muito cuidado pelo seu pai. O zelo do seu pai era extremo por ele. E o versículo de número 32 diz assim, no capítulo de número 11 do livro do Gênesis: e foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Quando Tera morre, aí no capítulo 12, Deus chama Abraão. Eu fico pensando que eu estava lendo e analisando esses contextos e observando que quando Deus quer chamar alguém, se for preciso, ele tira o impedimento. Quer ver como? Para Deus chamar Moisés, ele teve que primeiro matar Faraó, ou melhor, Faraó teve que morrer. Capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo de número 23 em diante. Quando o rei Faraó morre, aí lá na sarça, no monte, no capítulo de número 3, Deus aparece para Moisés e diz: agora é a hora de você tirar o povo do Egito. Quando Deus tem uma chamada para alguém, quando Deus quer chamar alguém para acreditar nele, ele começa tirando os impedimentos. E qual era o impedimento na vida de Abraão? Era exatamente o seu pai que cuidava, que zelava. Aí Deus olha para Abraão e diz: eu tenho um negócio contigo, eu vou trabalhar na tua vida, eu vou te chamar, você já começou a acreditar em mim. Há um desenvolvimento interno de fé na vida de Abraão. E agora chega um momento em que Tera, seu pai, morre, e Deus diz: é agora. Agora eu vou chamá-lo. E veja que quando Deus chama, ele não pensa uma nem duas vezes. E aí você fica questionando, como é que o homem nunca desenvolveu um relacionamento com Deus e foi logo a primeira vez que Deus aparece para ele? Isto é o que a Bíblia nos dá informação no que diz respeito à entrelinha do texto sagrado, como acabei de mostrar. Deus já vinha trabalhando lá há muito tempo. Exemplo disso, quer ver como? No capítulo 10 de Atos, Cornélio está lá. Ninguém pregou para Cornélio, ninguém pronunciou o evangelho para Cornélio, mas ele desenvolvia um relacionamento com Deus, dando boas esmolas, dando boas ajudas. E um dia o anjo aparece para ele em revelação e diz a Cornélio: Cornélio, eu tenho uma coisa para te dizer. E aparece para ele dizendo: as tuas esmolas e as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. Vai até a casa, manda chamar Pedro para que ele pregue para ti. Pedro lá do outro lado está orando, conversando com Deus.
em cima de um alpendre de uma casa, e o Senhor dá a ele uma revelação. O Deus que trabalha lá é o Deus que trabalha cá. Deus está trabalhando à distância e às vezes a gente não sabe. E Deus já estava trabalhando no coração de Abrão desde a semente de Sem. Deus já estava trabalhando no coração de Abrão desde o momento em que os homens construíram a própria Torre de Babel para serem decepcionados. Deus já estava trabalhando no coração de Abrão quando ele casa com Sara ou com Sarai, que é uma mulher estéril. Deus está trabalhando. Oh, irmãos, às vezes nós não sabemos por onde é que Deus está trabalhando ou como Deus está trabalhando, mas ele não para. Jesus disse em João 5,17, eu trabalho até agora e o meu Pai também trabalha. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 64, que nunca se ouviu com os ouvidos e nem com os olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está sempre trabalhando e pega a gente de surpresa às vezes. Aí aparece no capítulo 12 Deus, depois que Tera morre, aí Deus chama Abraão. Sai da tua terra e da tua... Mas não é a primeira vez que ele sai de dentro da parentela. Se você ler, como já disse, capítulo 11, versículos de número 28 a 32, Tera tira ele de dentro da parentela. Mas acontece que ele estava tão enraizado ainda com os demais descendentes. Aí Deus olha e diz, tu vais sofrer na mão da tua família se tu ficar aí. Tu vai padecer se continuar aí. Vai se mistificar com o paganismo, com os corações endurecidos desses homens. E eu vou ter que te tirar daí. Então Deus aparece a Abrão no capítulo de número 12 e diz, sai da tua terra e da tua parentela. Às vezes Deus tem que tirar o impedimento para chamar. Quer ver que foi assim com Jesus? Mateus capítulo de número 2. A Bíblia nos mostra com clareza isto. Observe que coisa tremenda. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 19 a 23. Olha o que é que a Bíblia diz assim, irmãos. Deus tira impedimento. Guarde esta palavra. Quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, ele sai tirando os impedimentos. Veja o que é que acontece. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 2, versículo de número 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arqueleu reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Por quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Quando Deus quer trabalhar na vida de alguém para chamar, ele sai tirando o impedimento. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, aí Deus disse, agora o meu negócio é contigo, Isaías, vem. Deus tira o que está impedindo o trabalhar dele, quando Deus quer trabalhar. Eu quero dizer novamente com muita convicção e alegria, eu não sei o que está impedindo, o que está interferindo, mas nesta noite a primeira palavra profética de Deus é essa: eu vou tirar o impedimento para executar a minha vontade na tua vida. Você crê que Deus tira o impedimento? Ele tirou na vida de Moisés o faraó, ele tirou Herodes no ministério de Jesus, ele tirou Uzias no ministério de Isaías, e ele não faz diferente, ele continua o mesmo, porque ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Ele tira o impedimento. O que é que está impedindo do teu marido te converter? Você que está assistindo aí em casa, receba essa palavra. Eu não sei o que é que está impedindo o teu marido de fazer a decisão de se converter. Se é amigo, Deus vai soprar um vento assim, olha, e vai tirar para longe. Eu não sei se é um relacionamento extraconjugal que ele contraiu, mas Deus tira. Deus sopra para longe para ser glorificado. Aleluia.
Então Deus gera fé em Abraão. Agora Deus chama Abraão. E no chamado de Deus a Abraão, como é que Deus chama Abraão? Só depois da morte do seu pai. Deus não chamou antes. Porque Deus sabia que o seu pai era um impedimento. E às vezes tem coisa que fica impedindo a gente de servir a Deus, né, irmão? Se o pai dele tivesse, se ele levou Ló, que ainda era um impedimento, imagina se o pai tivesse. Aí Deus disse, não, meu negócio é contigo. Eu vou fazer de ti uma grande nação, mas é contigo. O que Deus tem para fazer às vezes é tão grande, numa dimensão além do que podemos imaginar ou pensar, conforme Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus hoje vai quebrar na tua vida o que te impede de se firmar. Deus vai quebrar. Irmão, glória a Deus. Os irmãos creem que Deus hoje, Ele vai colocar debaixo dos pés dEle, aleluia, o que impede você de se firmar, o que impede você tem encontrado uma dificuldade para ser crente, meu Deus, mas Jesus vai tirar o impedimento, Ele vai soprar, irmão, Ele tira, aleluia, oh glória a Deus, eu me alegro, mas tenho que controlar o relógio, né irmão? Glória a Deus, glória a Jesus, e Ele está aqui. Deus gerou fé em Abraão, e agora Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que Deus faz é tirar o impedimento. Para Abraão agora não é somente o chamado. Veja que Deus diz a ele assim, irmãos, Abraão tinha visto os homens construir cidade, ou pelo menos escutado. Não é propriamente possível dizer que ele viu os homens construindo, mas é possível dizer de que ele tinha conhecimento pleno da construção da Torre de Babel. A Bíblia não nos dá a ordem cronológica das idades, mas por ele ter 75 anos, conforme o capítulo de número 12, versículo 4, é possível de que ele tinha ainda se misturado um pouquinho ali. Ainda é possível, não é certeza, mas é possível de que ele tenha percebido de perto a construção da grande torre. Se ele não viu a construção, mas pelo menos ele viu os resquícios da torre. Porque quando Deus chama ele no capítulo de número 12, é algo tremendo que eu, analisando e observando nas entrelinhas das Escrituras, o Senhor diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, e diz assim, vou ler para que não possamos errar, não é? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Escute bem, somente o escritor aos Hebreus nutre e alimenta isto com muita convicção, no capítulo 11, versículo de número 9 e 10. Em Gênesis 11, versículo de número 7 a 9, Abraão vê Deus espalhando as nações. Abraão tem conhecimento de Deus espalhando as nações. No capítulo 12, Abraão ouve Deus fazendo uma promessa de que ajuntaria todas as nações da terra nele. Aí ele pensa, aonde é que eu vou construir uma cidade para colocar todos estes homens, Deus? Aí o escritor aos Hebreus, numa inspiração divina e revelada, ele nos diz o seguinte no capítulo de número 11, que Abraão via uma pátria maior, aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, versículos de número 9 e 10, diz-nos assim, observe, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa, porque esperava a cidade, aleluia,
Vou ler de bem cautela. Pegue a sua Bíblia e leia, porque isso é muito lindo. Veja que lindo esse versículo. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício ou construtor é quem? Ele olha e diz: os homens construíram uma cidade e Deus derrubou. Quem sou eu para construir cidade? Então ele olha mais além, ele diz: não, para colocar esse povo todinho que ele está me prometendo, só ele pode construir esta cidade. Por isso ele via mais além. Por isso a Bíblia nos diz que creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Aí a gente fica olhando assim, por quê? Porque Abraão olhou para os homens que construíram uma cidade e viu que Deus destruiu a cidade. Aí ele olha e diz: agora eu quero ver alguém destruir a cidade que Deus constrói. Aleluia! Desmancha a cidade que Deus constrói. E ela está construída ou não, irmãos? Aí você vai lá para Apocalipse capítulo 20 e até o capítulo 21, João é levado em espírito e ele começa a ver, e ele diz: os fundamentos dessa cidade são de pedras preciosas. E ele começa a dar nomenclatura a mais de 12 itens de pedras preciosas. Sabe quem foi que construiu? O supremo arquiteto. E Abraão estava por fé, olhando e dizendo: aqui na terra não vai ter cidade que possa colocar todos os homens, e eu não tenho condição de construí-la. Aí ele olha por fé e diz assim: só se tu construir, Deus. Só se tu construir. E Deus já construiu. Você crê que ele já construiu? Jesus só foi... Por isso que Jesus, no texto que o nosso irmão diácono leu aqui, em João 14, veja que Jesus não foi construir, ele foi construir. Ele disse: não se turbem o vosso coração, creiam em Deus e também na casa do meu Pai. Olha o verbo presente: há muitas moradas. Jesus não foi construir, porque Deus já construiu a Jerusalém celestial e Abraão já sabia disso. Aleluia! Oh, coisa boa é mergulhar dentro das Escrituras e ver o pai Abraão olhar assim e dizer: Deus, eu acredito em ti e tu estás construindo uma grande cidade para esta nação que tu diz que eu vou ser pai dela. Aleluia! Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí ele disse: onde é que eu vou ter terra para colocar esse povo? Onde é que eu vou ter casa para colocar esse povo? Eu não posso. Mas tu tem. Aí o escritor aos Hebreus nos revela isto. Glória a Jesus! Deixa eu lhe dizer a segunda palavra profética nesta noite aqui. A primeira é: Deus vai tirar os impedimentos. E a segunda é: Deus está fazendo algo além do que você está pensando. Você consegue entrar por fé? Você quer ver algo grande que Deus está fazendo só por fé? Quer ver o tamanho do seu Deus? Olhe para ele por fé. Então Deus chama Abraão. E por que Deus chama Abraão? Porque ele desenvolveu uma fé além. Deus olha assim, por isso que Deus disse: eu quero que... Por isso que você vai encontrar o único homem que a Bíblia diz que Deus chama de amigo. É o único. É Abraão. Depois de um nome mudado para Abraão. É o único. E Deus, na intimidade, e tantos outros, como Tiago e tantos outros do Antigo Testamento, Isaías, chega a dizer: Abraão, meu amigo. Abraão, amigo de Deus. É claro que Jesus disse: eu não vos chamo de servo, mas chamo de amigo. Porém, Deus, na história do Antigo Testamento, ele só chama Abraão, porque Abraão entrou na mente de Deus, irmão. É tremendo. Ele olhou assim e disse: está me chamando para uma coisa grande, e eu sou pequeno para compreender. Então ele entra na visão da fé. A fé de Abraão foi tamanha. E Deus olhou e disse: é de um camarada assim que eu preciso. É em ti que eu vou fazer uma grande nação. Tu vai ver, Abraão, como eu vou fazer. Não dá tempo para nós discorrermos como se deu o chamado de Abraão e os desafios. Eu quero concluir com o terceiro ponto. Abraão prova isso. Sabe como é que Abraão prova que acredita em Deus? De duas maneiras. Os dois maiores acontecimentos na vida de Abraão foram os dois maiores. Qual foi, irmão Biraci? O nascimento de Isaac. E o segundo, o sacrifício de Isaac. Foram os dois maiores eventos pessoais na fé de Abraão. Quando lemos Romanos 14, capítulo 4, versos 17 a 20, Deus ensina a Abraão a acreditar nele
quando ele diz, Sara vai ter um filho. Vamos ler esse texto. Romanos capítulo 4, versículo 17 a 20. Abraão dá prova de que acredita em Deus. Quando? Quando ele acredita que Sara vai ter um filho. Aí diz assim o escritor aos Hebreus, ou carta aos Romanos, capítulo 4, Paulo escrevendo aos Romanos, versículo 17 ao versículo 20. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim, Sara, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu no que, irmãos? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, aleluia. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé e dando glória a Deus. Como é que Abraão acreditou em Deus? Como é que ele dá prova? Aí Paulo olha e diz assim, quer ver como foi que Abraão deu prova de que acreditou em Deus? Foi quando Deus prometeu a ele, com 75 anos, eu vou te dar um filho. E com 99 anos Deus aparece para ele, renovando a promessa. E dizia, aí velhinho, ainda está de pé a tua fé em mim? E ele diz, Deus visita ele no cair da tarde. Você crê que Deus faz visita? Quando a gente está perdendo a esperança, Sara já tinha perdido a esperança, mas Abraão não tinha perdido a esperança. Eu não sei como é isso não, irmão. Um camarada velhinho, cansado, sem força, a anatomia humana não funcionava mais, olhando para Sara e dizendo, pronto, se ela fosse pelo menos novinha, ainda tinha uma possibilidade. Mas ele olhava assim e dizia, não, o que me prometeu é fiel. Ele derrubou a torre de Babel, confundiu a língua dos homens, ele não entra no ventre de Sara, ele entra, ele vai fazer alguma coisa. Eita Deus grande, o velhinho era crente, irmão. Como é que tá? Tu é crente ainda? Oh, irmão Biraci, já faz tanto tempo que eu não sei se dá mais para acreditar. Então recebe aí nesta noite um velhinho de 99 anos, depois de 25 anos, continuou segurando a peteca, dizendo, eu creio que ele vai fazer. Eu não sei quanto tempo já faz a promessa, mas eu venho te dizer nesta noite, hoje é novo, é renovo de promessa. Hoje Deus renova a promessa. Radária. Recebe aí em casa, hoje Deus está renovando a promessa. A laboriga sobre mim, eita Deus grande. Deus veio de vez em quando renovar a promessa, irmão. O crente está meio desanimado. Aí Deus chega assim, isso é hoje. Ele abre a agenda grande dele lá e diz, é hoje. Aí chega no cair da tarde, 3 anjos, 3 homens, né? Abraão disse, essa visita é do céu. Glória a Deus. Irmão, desceu quente aqui. Tem visita do céu chegando, viu? Você crê que tem visita do céu para chegar aí na sua casa? Da larga sobre a minha sé. Tem visita do céu por esses dias. Eu vou dizer com clareza, hoje o céu já começa a visitar aqui. Hoje o céu te visita aqui através da palavra. Aleluia, glória a Deus. Então como é que deu Abraão prova de que acreditava em Deus? Quando estava com 99 anos e a velhinha já acabada. Aí ele diz assim, o ventre dela está amortecido, mas o Deus que nós servimos está vivo. A minha força está acabada, mas o meu Deus ainda é poderoso para fazer. Então essa é a primeira vez que ele dá prova de que acredita em Deus. Mas Deus é terrível. Para nos ensinar, ele vai e diz assim, agora eu vou provar esse velhinho de novo.
Tem que ter uma pessoa que gosta de provar crente, é Deus, irmão. E não tem idade para provar. Aí ele disse assim, mas não era porque Deus não conhecia Abraão. Era para que nós viéssemos a aprender com ele. Então a segunda maior prova de que ele acreditava em Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 18 para concluir. Diz-nos assim. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sabendo-lhe dito, ou sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, para até dos mortos, o velhinho era crente, irmão, aleluia, ele continuou acreditando. Deus olha e diz assim, com 99 anos, tu vai ter um filho, Abraão. Sara ri, aí ele diz, eu sei que vai ter mesmo. Ela está aí sem acreditar, mas eu estou aqui acreditando que vai ter mesmo, vai ter. Aí agora Deus chega para ele e diz, antes de tu morrer eu vou te provar de novo, meu filho. Já com 100 e poucos anos. Aí Deus diz, eu vou te provar de novo, velhinho. Me dá o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Aí ele disse, só isso que tu queres, é? É, mas eu quero que tu sacrifique ele. Fica tranquilo, Deus, porque já está mandado, é ordem cumprida. Aí leva o menino, irmão, aleluia, aleluia. E ele pensa que ele estava para brincar, foi, irmão? Levou a lenha, bora, Isaque, pega a lenha, pega o cutelo, pega tudo. O fogo, está tudo aqui. Quando chega lá no monte, aí Isaque olha e diz, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí ele olha assim para consolar Isaque e diz, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Eita Deus grande. Está pensando que ele estava brincando, né? Deixa, Isaque. Segurou a cabeça do menino assim, levantou o cutelo, o anjo aparece e diz, Abraão! Agora sei que tu temes a Deus. Não sacrifica o teu filho, o teu único filho. E quando ele olha, irmão, está um cordeirinho berrando de lado dele ali por trás dos arbustos. Mas está pensando que ele estava esperando apenas somente no cordeiro? O escritor aos Hebreus diz que o velhinho, ele estava pronto para matar Isaque, mas estava certo de que desceria com Isaque vivo. Quer ver por que o escritor aos Hebreus diz isso? Porque quando ele sobe, ele diz aos empregados, eu e o moço iremos. E no mesmo plural ele diz, e tornaremos. Aí o escritor aos Hebreus, numa inspiração divina, ele disse, o velhinho foi para matar, mas sabia que ia descer com ele vivo. Primeira palavra profética da noite foi, Deus vai tirar o impede. Segundo é que ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa. Terceiro é que tem visita do céu. E quarto, para findar, aleluia, Deus vai continuar te provando.